Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos, ótima semana. Estou gravando o vídeo da 34ª rodada da Série A nesta segunda-feira pela manhã, dia 13 de novembro. Ontem, dia 12 à noite, terminou a 34ª rodada. Faltam só 4 rodadas para encerrar o Brasileirão, que tem novo líder, o Palmeiras. O Palmeiras é o novo líder isolado do campeonato. O Botafogo tem um jogo a menos. O Grêmio, que é terceiro, tem o mesmo número de jogos que o Palmeiras, ou seja, o Botafogo só depende dele para recuperar a liderança. O Red Bull Bragantino, que é o quarto colocado, tem um jogo a menos, mas só pode chegar aos 62 pontos do Palmeiras e não chega ao mesmo número de vitórias. Enfim, o Palmeiras vai torcer agora por tropeços dos times que têm jogos a menos, certo? Porque o campeonato terminou a 34ª rodada, mas o Botafogo tem um jogo a menos, o Red Bull Bragantino tem um jogo a menos, o Flamengo tem um jogo a menos. Aí você tem São Paulo e Fluminense tem um jogo a menos, o Fortaleza tem 2 jogos a menos, o Cruzeiro, que está na zona do rebaixamento, tem 2 jogos a menos. Aliás, o Cruzeiro demitiu o Zé Ricardo. Sem convicção, contratou o Zé Ricardo, 10 jogos, 6 derrotas, ele já foi mandado embora. E dizem, nesta segunda-feira ainda não tem nada definido, que o Luxemburgo pode ser o cara para tentar salvar o Cruzeiro do rebaixamento. Luxemburgo que não salvou o Corinthians. Enfim, é o futebol brasileiro. Olha, gente, 34ª rodada com os 10 jogos, finalmente tivemos os 10 jogos, e agora a 35ª vai começar só dia 25 de novembro. Hoje é dia 13, eu estou gravando, dia 25, ou seja, daqui 12 dias. Porém, nesse intervalo desses 12 dias, nós vamos ter esses jogos a menos. E aí todo mundo vai ter 34 jogos. E aí todo mundo vai estar no mesmo patamar. Então o Palmeiras vai ficar nesse período liderando, mas esperando o jogo do Botafogo com Fortaleza lá em Fortaleza, para ver se o Botafogo vence ou não. Se o Botafogo empatar ou perder, ele vai seguir dependendo só de si. Se o Botafogo vencer, ele recupera a liderança e ele que dependerá só de si. Enfim, a coisa está pegando. O Botafogo, que lá na terceira rodada assumiu a liderança, disparou, chegou a ter 15, 17 pontos, agora está numa situação desesperadora. Quem diria essa derrapada? Na zona do rebaixamento, Cruzeiro 37, mas com 2 jogos a menos. Goiás com 35, desesperado. O Coritiba quase caindo com 29 e o América o primeiro rebaixado com 21. Já foi, já não tem mais nenhuma chance. Vamos falar de tudo isso. Antes de mais nada, eu convido vocês a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho. Cada novo vídeo você vai sendo avisado, hein? Tem vídeo da Série B, terminou a Série C, mas tem tudo lá, até o campeão. A Série D também, a Bzinha do Campeonato Paulista, a Copa Paulista, todas as divisões. Você vai na playlist, o campeonato que você curtir tem rodada a rodada, todas as decisões, tudo lá para você, certo? Dê o seu like e aí vamos trocar aquela ideia que a gente faz sempre lá no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar, arroba, né, Luiz Ademar JR, certo? No Twitter e no Instagram. Bom, vamos começar então com o Palmeiras, que é o novo líder. O Palmeiras jogou no sábado à noite, né, no dia 11, estou gravando o vídeo dia 13, e ele pegou o Internacional, quase 20 mil pessoas. O Palmeiras está jogando na Arena Barueri. Vamos lembrar que a Arena Barueri agora é da empresa da Crefisa, da empresa da Leila. Eles arrendaram lá a Arena Barueri. E quando o Palmeiras não jogar em casa, porque o Allianz Parque está acontecendo shows, assim como o Morumbi também. O São Paulo jogou semana passada lá na Vila Belmiro, o Santos cedeu. E o Palmeiras está jogando sempre agora na Arena Barueri. E venceu com tranquilidade o Internacional para quase 20 mil pessoas e assumiu a liderança provisória no sábado, né? Que ele dependia dos resultados do domingo, com tranquilidade. O Internacional, em momento algum, meteu medo no Palmeiras. O Zé Rafael, bate, rebate, ele chutou, a bola desviou. Mas é gol do Zé Rafael, porque ele tinha a direção do gol, não importa que tenha desviado. Zé Rafael fez 1-0 aos 37. Hendrick, que mais uma vez jogou muita bola ao segundo tempo, fez 2-0. E aí o Rony desencantou, saiu o Urucubaca e tal. Já no finalzinho, aos 42, fez 3-0, contundente. E o Palmeiras assumiu a liderança, que era provisória no sábado, e se tornou definitiva no domingo, com 62 pontos, passando o Botafogo 2 pontos.
certo? Quer dizer, na verdade, ele passou 3 pontos o Botafogo, né? E o Internacional, com essa derrota, 13º colocado, 43, hoje estaria na Sul-Americana. A Sul-Americana é do 7º ao 12º. O Inter é o 13º. Só que o Fluminense, campeão da Libertadores, e o São Paulo, campeão da Copa do Brasil, estão entre esses 12. Então o 13º, que é o Inter, e hoje o 14º, que seria o Santos, os dois estariam nas Sul-Americanas, Inter e Santos. Porque São Paulo e Fluminense estão lá e a situação é essa. Então o Internacional em zona de Sul-Americana caiu uma posição, é o 13º com 42 pontos. E por que, que o Botafogo perdeu a liderança para o Palmeiras? O Palmeiras venceu no sábado e ontem em Bragança Paulista, num jogão, o Botafogo, no finalzinho do jogo, acabou cedendo empate para o Bragantino por 2-2 e perdeu a liderança. Perdeu a liderança. Por quê? O Bragantino começou o jogo, foi com tudo para cima do Botafogo e o Thiago Borba fez 1-0 aos 2 minutos. Mas ainda no primeiro tempo, um chute de fora da área do Vitor Sá, achei que o goleirão do Bragantino deu uma entregada. E depois o Eduardo, oportunista, 34 e 36, em 2 minutos o Botafogo virou no primeiro tempo. Veio o segundo tempo, aquela coisa de jogo lá, jogo cá, depois o Botafogo ficou segurando o resultado, o Bragantino matou, até que no final do jogo, cruzamento, já era 50 e tantos do segundo tempo, e aí o Thiago Borbas, de cabeça, fez o seu segundo gol na partida e empatou. O empate foi ruim para o Botafogo, que ele foi a 60 pontos, perdeu a liderança para o Palmeiras. 62 Palmeiras, 60 Botafogo. Mas ele tem um jogo a menos. Se vencer o Fortaleza em Fortaleza, evidentemente ele vira de líder de novo. Tem um jogo a menos, mas perdeu a liderança para o Palmeiras. O Red Bull Bragantino tem um jogo a menos, mas chegou a 59 pontos. Esse jogo a menos é com o Flamengo no Maracanã. Se ele vencer, ele vai aos 62 do Palmeiras, mas o Palmeiras ele não vai alcançar o número de vitórias, o Palmeiras vai continuar na sua frente. Então o Bragantino continua vivo no sonho do título, continua vivo no sonho de Libertadores, está muito próximo da Libertadores, e ficou a 59 pontos contra 60 do Botafogo. Essa briga promete esquentar. E quem não assumiu a liderança porque pipocou foi o Grêmio. E olha que o Grêmio teve ajuda da arbitragem. A arbitragem prejudicou o Corinthians, gente. Verdade. Não acreditam? Jogo 0-0. Matheus Bidu entrou na direção do gol. Pô, foi calçado. Para mim foi um pênalti claro. Nem o árbitro deu, nem o VAR chamou. Pior. Na sequência, o goleiro pegou a bola, deu a saída. O Reinaldo foi sair. Tocou não lembro qual jogador do Grêmio, aí veio o açougueiro do zagueiro do Corinthians e o Bruno Mendes e deu uma voadora no tornozelo do cara, foi expulso. O VAR chamou a expulsão, mas não chamou para o pênalti. Devia chamar para os dois, deixa o árbitro interpretar. E um detalhe, se o árbitro dá pênalti, o Bruno Mendes também é expulso, porque a sequência de jogada, tá jogando, o Bruno Mendes é voadora. E é um lance de agressão, uma falta violenta e tal. Você vai lá ver os dois lances, você daria o pênalti, e como a jogada prosseguiu até essa bola sair, você expulsaria o Bruno Mendes na mesma jogada. Você poderia fazer os dois. O juiz não fez do pênalti, que para mim foi escandaloso, expulsou, e mesmo com um jogador a menos, o Corinthians fez 1-0 com o Romero aos 32 do primeiro tempo. Mesmo com 1 a menos, o Corinthians fez 1-0. Veio o segundo tempo, o Grêmio em cima, o Corinthians se defendendo muito bem. Aí o Grêmio teve um jogador expulso também, teve o seu zagueiro expulso, e aí 10 contra 10 o Corinthians conseguiu uma vitória maravilhosa num jogo que tinha torcedor, lá tinha quase 52 mil torcedores, recorde de renda e tal, e o Grêmio pipocou, perdeu do Corinthians. Grêmio caiu uma posição 59 contra 62 do Corinthians, do Palmeiras. Os dois têm o mesmo número de jogos, 34. Botafogo, que tem um jogo a menos, está na frente. E o Red Bull Bragantino, que tem um jogo a menos e hoje está atrás, pode ficar na frente. Então a situação ainda é preocupante, mas faltando 4 rodadas, claro, o Grêmio está na luta. Mas esse negócio de imortal aí, eu até brinquei ontem no meu Twitter, falei, será que é imortal ou é morre-morre? Faz tempo que o Grêmio não dá uma de imortal, hein? Tá na hora, ainda tem chance, faltam 4 rodadas. Grêmio terceiro colocado e o Corinthians subiu. Hoje foi para a zona de Sul-Americana, subiu 3 posições, é o 11º, zona de Sul-Americana, e com todo respeito, 44 pontos, eu duvido que corra risco de rebaixamento. Eu vi o PVC, meu amigo, falando que não, que o rebaixamento vai ser mais, não acredito não.
Acho que 44, 45 pontos basta. Se o América já caiu, o Coxa está em vias de, não sei, o Goiás tem 35 só, com os 12 pontos que faltam, ele pode ir no máximo a 47, né? E o Cruzeiro tem 37, veremos. Veremos, mas enfim, não acredito não. E se pro Grêmio foi ruim, pro Corinthians foi maravilhoso, que agora tá em Sul-Americana, já que não dá para Libertadores, vão disputar Sul-Americana, que é importante. Quem subiu uma posição, tá dentro do G6 e agora é o quinto, é o Galo do Filipão. O Galo venceu ontem o Goiás por 2-1, Goiás em situação desesperadora. O Galo fez 1-0 com o Hulk cobrando pênalti no primeiro tempo. Aí no segundo tempo o Igor Rabelo foi expulso, mesmo com 1 a menos, o Arana fez 2-0, e aí no finalzinho do jogo o Dodô diminuiu. Goiás, situação desesperadora, 35 pontos, com 34 jogos. É claro que a matemática me desmente, acho pouco provável o Goiás escapar. Acho pouco provável pela configuração dos últimos jogos do Goiás, acho pouco provável. Né? E para o Galo, ele subiu uma posição, ele tem os mesmos 57 pontos que o Flamengo, as mesmas 16 vitórias, mas o saldo de gols dele é 16 contra 13 do Flamengo. O Galo em quinto e o Flamengo fechando o G6 em sexto, após empatar o clássico com o Fluminense 1-1. Fluminense campeão, depois no dia seguinte, jogou sábado com o Flamengo, no dia seguinte, ontem, domingo, fez uma festa maravilhosa lá no Rio, merecidamente campeão da Libertadores, primeiro título da Libertadores do Fluminense, né? O Arrascaeta fez um golaço no primeiro tempo, deu um drible no Nino, seleção, hein, Nino? Tomou um drible que capotou, 1-0. Segundo tempo, Ioni Gonzalez na base da raça, bate, rebate ali, fez 1-1, e mesmo o Flamengo jogando melhor, o Fluminense mais uma vez deixou o Flamengo em situação delicada. Por quê? Para efeito de Libertadores, ele está tranquilo, tem 57 pontos e um jogo a menos em casa com o Bragantino. Ganhando, ele vai a 60 e ele está ali na topo brigando pelo título. Beleza. Mas se ele tivesse feito esses 3 pontos, né, vencesse, e aí não só um do empate, mais 2 da vitória, ele ficaria numa situação mais privilegiada até para sonhar com alcançar o Palmeiras, que é esse jogo a menos. Mas enfim, tá no G6, tá na zona de Libertadores, vai para Libertadores, eu acredito também, tranquilo. E o Fluminense, 47 pontos, é o 8º colocado, continua na 8ª colocação, tem um jogo a menos, que é o jogo contra o São Paulo no Maracanã, tranquilão, já tá pensando no Mundial, que é agora em dezembro, certo? Beleza, fechamos G6 com Palmeiras, Botafogo, Grêmio, Red Bull Bragantino, Atlético Mineiro e Flamengo. 7º colocado é o Atlético Paranaense, 51 pontos, a 6 de distância do Flamengo e do Galo. Já começa a ficar complicado, né? E tudo porque empatou com o Bahia. O Bahia é desesperador do Rogério Ceni. Tá numa situação, olha, para não cair vai ter que suar a camisa, hein? O Everaldo cobrando o pênalti fez 1-0 e o Canóbio já no finalzinho do jogo aos 41 empatou. Resultado ruim para o Bahia. Hoje, o Bahia tem 38 pontos e está fora da zona do rebaixamento. Mas o Cruzeiro com 37 tem 2 jogos a menos. Então corre o risco de, nesse ato aí, que o campeonato vai parar pelas eliminatórias sul-americanas, o Cruzeiro ultrapassar o Bahia e jogar o Bahia do Rogério Ceni na zona do rebaixamento. E o Atlético Paranaense também com empate começa a ver a Libertadores de binóculo. Ainda é possibilidade? Faltam 4 jogos, 12 pontos em disputa. Mas já começa a ficar muito mais difícil. Atlético 7º com 51, Fluminense que empatou com o Flamengo 8º com 47, e o Cuiabá, que ontem ganhou e ganhou bem, ganhou em casa do Fortaleza 2-1. Aliás, o Fortaleza, depois que perdeu o título da Sul-Americana, queda livre. Emocionalmente o time não se achou, queda livre, queria Libertadores, não vai, tem 2 jogos a menos, mas não vai, né? E o Cuiabá fez 2-0, o Daverson e o Isidro Pita, como fazem gols os dois, né? Principalmente o Daverson, que foi a 12 gols. O Daverson é um dos artilheiros do campeonato, né? É um dos artilheiros do campeonato. Enfim, uma situação mais tranquila para o Cuiabá, que agora o objetivo é a Sul-Americana, onde ele já está, né? Ele está na 9ª colocação, passou uma posição, ele tem 47 pontos, já se livrou de qualquer possibilidade de rebaixamento, e agora a meta é Sul-Americana. E o Fortaleza tem que tomar cuidado para... Hoje ele tem 43 pontos, é o 12º, mas tem 2 jogos a menos. Mas precisa aí fazer pontos, porque a Sul-Americana pode correr riscos, né? Hoje ele está na Sul-Americana e perdeu o título esse ano, quem sabe ganha o ano que vem. Tem bom time, bom treinador, o Fortaleza. E no Clássico Paulista ontem à noite, o São Paulo, olha que coisa maluca, o São Paulo é o melhor mandante com a derrota do Grêmio, o São Paulo passou a ser o melhor mandante do campeonato.
Jogou no Morumbi, aí ele jogou fora do Morumbi na Vila semana passada e ganhou do Bragantino. Mas joga fora não ganhou nenhuma. Todos os times que não ganham nenhuma, acaba sendo rebaixado. O São Paulo, como é o melhor mandante e um dos piores, só o América que é pior visitante que ele, o São Paulo está numa situação tranquila. Ontem matou o Santos, foi melhor que o Santos no primeiro e no segundo tempo. No primeiro tempo perdeu 3 chances claras de gols, no segundo tempo, no finalzinho, perdeu 2. Mas quando não joga o Caleri, não adianta, gente. Juan, David, Erisson. É um time muito ruim, Michel Araújo, time muito ruim. Os caras não sabem fazer gol, né? É assim, fraco. São Paulo precisa contratar uns dois. O Eric, do Ceará, é um cara que sabe fazer gols, já foi contratado, né? Mas precisa de mais uns 2 caras para ajudar essa tarefa de fazer gols. Quando o Luciano não faz, o Luciano não é atacante, ele é segundo atacante, meio atacante e tal. Mas ontem ele não fez, embora eu não achei que ele jogou mal, não. Mas enfim, o São Paulo ficou no 0-0 com o Santos. Tanto que o Marcelo Fernandes falou, resultado maravilhoso para o Santos, porque o São Paulo foi melhor. São Paulo caiu uma posição, é o 10º com 46 pontos, tem um jogo a menos que o Fluminense. Tranquilo, feliz ano novo para o São Paulo, né? Só está pensando no ano que vem, campeão da Copa do Brasil e já está vaga na Libertadores. E o Santos somou um ponto importante, 42, é verdade que caiu uma posição, está 14º, mas hoje está na Sul-Americana, hoje ele está a 5 pontos do Cruzeiro e aparentemente, faltam 4 rodadas antes, está um pouco mais tranquilo, beleza? Belezinha. Quem também está se tranquilizando é o Vasco, que ontem no finalzinho do jogo estava empatando com o rebaixado América por 1-1. O Veguete fez o gol logo no começo do primeiro tempo e o Mastriani, como é bom de bola esse Mastriani, hein? São Paulo, falei de atacantes, não só o São Paulo, qualquer outro time. Contratar esse Mastriani, cara. O cara sabe fazer gol, que pelo amor de Deus, fez de cabeça 1-1. Aí aos 48 do segundo tempo, quase na última jogada do jogo, o Paê, cobrando falta, fez 2-1, uma festa maravilhosa em São Januário, que elegeu os vascaínos o Pedrinho, que era comentarista do Sport TV, jogador do Vasco, cria da casa do Vasco, jogou no Santos, no Palmeiras e em vários outros clubes, mas é gente da melhor qualidade, sucesso pro Pedrinho. O Vasco com a vitória foi a 15º, subiu uma posição, passou o Bahia e vai dando uma respiradinha na zona do rebaixamento, né? E o América com 21 é o lanterna, já caiu. Bahia é o 16º que eu falei para vocês, empatou em casa, e o Cruzeiro, hein? O Cruzeiro não se acerta. Foi jogar com o Coritiba, quase caindo. Se o Coritiba empatasse ou perdesse, caía. E na última bola do jogo, aos 45, o Robson fez 1-0 para o Coritiba. Detalhe, só 7 mil pessoas no estádio, porque o jogo foi no Durival de Brito. O Couto Pereira também está realizando shows. Ficou paralisado o jogo 38 minutos depois do gol, 45, e o jogo parou quase 40 minutos. Por quê? Briga, torcedor do Cruzeiro invadiu, daí torcedor do Coritiba também invadiu, e os cruzeirenses e os coxa branca tudo dando porrada lá, então uma vergonha, não tinha policiamento suficiente, teve que chegar policiamento, uma vergonha. Vergonha a campanha do Cruzeiro, vergonha o time que o Ronaldo realmente montou para essa volta do Brasileirão. Coritiba venceu, respira, mas acho que vai difícil, e o Cruzeiro com a crise, o Zé Ricardo foi mandado embora ontem. 10 jogos, 5 derrotas, 2 empates, só 3 vitórias. Quando o Zé chegou, eu falei, gente, só pegar os vídeos aí. O Zé faz tempo que não faz bom trabalho. Gente da melhor qualidade, mas faz tempo que não faz bom trabalho. Fez mais um péssimo trabalho. Será que o Luxemburgo é o cara? Não sei, mas o Cruzeiro zona do rebaixamento com 37 pontos, mas tem 2 jogos a menos, né? Se ele vencer um desses jogos a menos, ele já passa o Bahia, coloca com o Bahia. Mas vai até o final, no desespero, pode ter certeza. Coritiba foi a 29, faltam 12, ele pode chegar aí a 41. O Bahia tem 38, o Vasco tem 40. Situação muito difícil pro Bahia. Enfim, então Palmeiras, Botafogo, Grêmio, Red Bull Bragantino, o Galo e o Flamengo no G6, Cruzeiro, Goiás, Coxa e o América que já caiu no Z4. O artilheiro Paulinho não fez gol com 17, o vice-artilheiro Tiquinho Soares não fez gol com 16 e saiu machucado, hein? E saiu machucado. Soares com 14 também não fez, Marcos Leonardo não fez, o Hulk fez, o Daverson fez, só dos caras que estão brigando pela artilharia aí, só o Hulk e o Daverson. O Daverson foi a 12, o Hulk foi a 13, mas o Paulinho tem 17, é o artilheiro isolado. Gente, agora, os jogos que nós estamos falando aí,
Cruzeiro tem 2 a menos, Fortaleza tem 2 a menos, Fluminense e São Paulo vão jogar no Maracanã, Flamengo e Red Bull Bragantino vão jogar no Maracanã. Todos os jogos a menos aí vão acontecer. O próprio e mais importante, Fortaleza e Botafogo, que vai valer a liderança, também vão jogar. E aí, quando a gente chegar lá na próxima rodada, nós teremos já todo mundo com 34 pontos. A próxima rodada vai ser só o dia 25 de novembro, sábado. Aí a gente tem Atlético e Vasco. O Atlético sonhando com G6 ainda e o Vasco para sair da zona do rebaixamento. Sábado, 19h30, dia 25 do 11. Corinthians e Bahia. Corinthians já tranquilo. E o Bahia desesperado vai ser em Itaquera, em sábado 19h30 também. No sábado 25 do 11 às 21 horas, Fluminense e Coxa. Se o Coxa empatar ou perder, cai. O Fluminense já está treinando para o Mundial. Domingo 16 horas, Botafogo e Santos. Botafogo de olho no título e o Santos de olho em sair da zona do rebaixamento. 16 horas do domingo, dia 26 do 11, Galo e Grêmio. Briga de G6. 18h30 do domingo, Inter e Bragantino. Inter tranquilão, Bragantino sonhando ainda com título. 18h30, Fortaleza e Palmeiras. Fortaleza para consolidar na vaga na Sul-Americana, Palmeiras brigando pelo título. 18h30, América rebaixado com o Flamengo sonhando com o título. São Paulo e Cuiabá, os dois meio de tabela sossegados. São Paulo já está na Libertadores, que é campeão da Copa do Brasil. Cuiabá brigando para se manter na zona de Sul-Americana. E na segunda-feira, 27, aí o desespero do Goiás com o desespero do Cruzeiro. Esse é um jogo que vai valer principalmente para tentar sair do sufoco. E claro, agora eu volto, assim que todos os jogos, todo mundo chegar nos 34 jogos, eu volto antes ainda da rodada, 35ª rodada, ok? É isso aí, forte abraço a todos, até lá!